Bem-vinda a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou Georgia Albuquerque, emissária do Mulheres UOL, e hoje eu vou ser sua host. A minha função é anfitriar e conduzir boas histórias. E hoje eu estou aqui com a Bianca dos Anjos, psicoterapeuta e consteladora, e nós estamos transmitindo esse episódio diretamente do Encontro Nacional do Feminino Moderno. O tema da nossa conversa é Conheça a sua origem para se conhecer. Bianca, muito boa tarde. Muito obrigada pela tua presença. E eu quero que tu comece me dizendo quem é a Bianca. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui contigo. E a Bianca é uma buscadora, uma grande buscadora. E o que foi, o que é que tu busca, Bianca? Eu busco uma verdade. E eu sempre fui muito curiosa. Então, a minha busca é por me conhecer, por saber quem eu sou. E curiosa que sou, o que está além do que eu vejo, o que é a vida, o que está por trás desse grande projeto que é a nossa vida, né? Então, essa é a minha busca, e a minha busca, ela se iniciou mais precisamente lá atrás, com depressão. Em 2014, eu iniciei um processo de depressão, e a partir daí, eu resolvi mergulhar dentro de mim. E experimentei várias ferramentas, até que eu fui fazer uma formação em psicogenealogia. E aí, o tema Projeto Sentido Gestacional caiu literalmente no meu colo. Assim, encontrei o que eu buscava dentro da psicogenealogia. E foi com ele que eu virei muitas chaves. E o que é, né? Eu nunca ouvi falar. O que é o Projeto Sentido Gestacional? O Projeto Sentido Gestacional, ele é um estudo, uma pesquisa de tudo que envolve a nossa vinda a essa jornada. Então, nós trabalhamos a pré-concepção, que envolve todas as vivências do nosso pai. Então, tudo que o nosso pai vivenciou 9 meses antes da fecundação, da nossa concepção, ele nos influencia. Já né? influencia a nossa vida 9 meses antes. 9 meses antes. Nossa. Então, tudo que o pai estava vivenciando, se houve perdas financeiras, mortes, desavenças, e tudo que o grande clã estava vivenciando, programa a minha vinda. Tem toda a ver a família, comigo. Então, não só o pai, mas toda a família. Isso. O pai, em especial, mas aí, num olhar mais amplo, olhamos para todo o clã. O que estava acontecendo dentro desse clã? Qual foram as perdas, né? Qual os ganhos também? Sim. Porque a gente não recebe também só o que vem de peso, o que a gente vem... me falta agora a palavra, mas que a gente vem que a gente compensar. Vê como negativo. Então tem muita coisa boa, teve muito acerto, teve muita vitória, e isso também faz parte de nós. Mas dentro desse trabalho eles olhamos... também passaram por um processo, né? Exato, então tudo que o pai vivenciou 9 meses antes. Depois a gente passa para o período da concepção. O que o casal vivenciava na hora que te conceberam? Como estava o relacionamento deles? Eles estavam bem? Foi programado? Não foi? Porque né? O que estava acontecendo com esses dois? E depois a gente passa por uma parte bem importante, que é a fase da gestação. Tudo que a nossa mãe vivencia durante os 9 meses, nós sentimos, né? Então, isso também faz parte da nossa programação. E depois, do 0 aos 7 anos, que é onde a gente está se desenvolvendo, onde a gente está aprendendo, olhando para fora com o mundo externo, e onde a gente também cria a maior parte das nossas crenças, né? Os nossos mestres. Mas, Bianca, a gente tem aí uma vastidão, né? Hoje em dia, o autoconhecimento, ele é um grande foco, né? Todo mundo está buscando aí melhorar, se sentir melhor, né? Ainda bem. E nós temos várias metodologias. Por que o projeto Sentido Gestacional, o que ele tem de diferente? Por que ele foi tão especial na tua vida, assim? A partir do projeto Sentido Gestacional, a gente pode compreender as nossas programações inconscientes e o para que eu venho dentro de uma família, né? A gente não vem numa família à toa, então a gente vem
para quê? Para fazer algo dentro daquela família, né? Nossa. Então, geralmente, a gente está num processo de ressentir e de repetir. Então, a gente precisa tomar consciência do que eu estou ressentindo, sentindo de novo, para que eu possa sair desse processo de ressentimento e que eu vá para a reparação, que é o para que eu venho dentro desse sistema. E, a partir disso, eu tive uma grande virada de chave, e aí eu vou usar aqui o meu exemplo para trazer um pouquinho mais de clareza sobre esse tema. Eu, uma curiosa que sou, fui ali cavar mais um pouco, e na montagem da minha árvore, eu fiquei... A árvore que você fala é a árvore genealógica, tá? Todo o trabalho da psicogenealogia, ele se dá através do olhar para a nossa árvore genealógica, tanto do pai quanto da mãe. Então, eu fui... E esse dado que eu consegui é bem interessante, porque ninguém da minha família tinha uma data de morte, né? Nunca foi dito quando a minha bisavó morreu. A minha avó perdeu a mãe dela, ela tinha 6 anos. Então, minha avó pouco conviveu com a mãe, né? Então, quando eu fui montar a árvore genealógica, eu fui atrás de documentos. E aí eu acessei um site. Nesse site, eu coloquei o nome da bisavó, estava ali montando, e de repente eu encontro uma certidão de óbito. Nesta certidão de óbito, eu encontro a data, que foi dia 16/3/1938. Então, 53 anos depois, eu nasço na mesma data. Então, aí foi para que eu nasço no mesmo dia que a minha bisavó falece? E aí, abrindo aqui uma janelinha, desde pequena eu sempre tive uma conexão muito forte com a minha avó paterna, né? Era até parecido com uma dependência emocional, eu era muito grudada com aquela avó. Então, isso explicou muita coisa, porque ao descobrir para que eu venho com essa simetria com a minha bisavó, eu compreendi para que eu estava tão vinculada a essa avó. Então, eu venho para ressignificar. Isso explicava teu vínculo forte emocional. Isso, explicava o vínculo emocional com a minha avó e, posteriormente, eu pude compreender qual a minha programação. Porque, como eu disse, o projeto Sentido Gestacional, ele mostra as nossas programações. Para que eu venho dentro desse sistema? Então, a minha bisavó, ela morre de parto. Informação essa que eu recebi muito recente, porque também não sabia. São os calados, né, que existem dentro dos sistemas. Então, no enterro da minha avó, eu acabo descobrindo que a mãe dela morreu de parto. Então, aquilo fez muito sentido para mim. Por quê? Desde sempre, eu sempre disse, quero ter filho, sempre quis ser mãe, mas seria de cesárea. E eu não compreendia por quê. Porque o meu parto, né, minha mãe disse que foi muito tranquilo, foi parto normal. O dela, né, com a minha avó também, e assim sempre foi, nunca houve nenhuma morte em parto, nada do tipo que ensejasse esse medo, né, nada consciente. Então, existem estudos científicos que comprovam que quando a nossa avó está grávida da nossa mãe, nós já estamos dentro do útero dela, né? Nossa. E aí, por isso eu olhava e dizia assim, não recebi nenhuma informação desse tipo, tem mais alguma coisa. E aí que vira essa chave e eu compreendo a programação que eu tinha, de que mães e bebês morrem no parto. Como é que eu vou querer ter um filho de parto normal? Né? Então, essa é uma das programações. Sensacional. E aquilo, assim, virou uma chave pra mim que eu falei, cara, eu preciso mergulhar nisso. Então, através desse conhecimento, dessa minha virada de chave, eu pude compreender o para que eu venho com esse fio vermelho que a gente fala na psicogenealogia, que a gente monta a árvore e a gente vai procurar o fio vermelho. Annie Anselan, que é a mãe da psicogenealogia, né? Ela traz isso que dentro da nossa árvore nós precisamos encontrar um fio vermelho que liga todos nós. Então, para que eu estou ligada através desse fio, né? Com a minha bisavó, né? Então, Bianca, então, quando a gente, olhando tu falar, me dá uma sensação de que o projeto Sentido Gestacional, ele tem duas vertentes. A parte do autoconhecimento, da cura, dessa retratação, como tu diz, né? Isso. E a parte da questão do encontrar o seu propósito de alma. Sim e não. Ajuda a gente, né? Sim, porque para mim faz muito sentido que nós só podemos nos conhecer
tirando a parte de que somos uma essência, uma centelha divina, mas eu só posso conhecer a mim mesmo se eu conheço as minhas raízes, eu posso conhecer a mim mesma. Né? Então, me conhecendo, eu conheço os meus. Porque nós somos uma somatória de tantas e tantas vidas que vieram antes de nós. Então, o Projeto Sentido, ele demonstra muito isso, das programações inconscientes que nós temos, né? O sistema familiar, ele trabalha com uma questão de homeostase, né? Então, tudo precisa de compensação. E é bem legal que também, com todo esse conhecimento, quando morre, talvez você possa perceber isso na sua família, ou vocês aí de casa, quando morre alguém na família, logo em seguida, ou um tempo depois, vem uma vida. Alguém nasce. Por quê? Porque o sistema trabalha, né? O nosso sistema familiar, ele trabalha com essa homeostase. Então, sempre vem alguém. O que essa pessoa vem? Ela vem reparar? Ela vem para quê? Para que essa pessoa vem? Então, muito provavelmente, essa pessoa a gente consegue ver uma simetria de datas, ou de um nome, ou de características, ou também outra simetria que a gente analisa na psicogenealogia são os números de filhos. Então, por exemplo, eu sou a segunda filha dos meus pais. A minha mãe é a segunda filha dos meus avós. Logo, eu tenho uma simetria também com a minha mãe, né? E a gente vai encontrar na árvore, que fique bem claro, muitas simetrias. Então, é através dessas simetrias, dessas similaridades, dessas coincidências que a gente chama, né? Nós leigos aqui desse assunto, é através dessas similaridades que tu constrói dentro do teu atendimento, tu traz isso e tu constrói junto com a pessoa, tu mergulha ali na história dela. A gente mergulha, literalmente mergulhar na história, mergulhar no inconsciente. Também com esse trabalho, a gente trabalha muito com o simbólico. Né? Não é só... É um trabalho totalmente, eu diria, a nível simbólico, a nível inconsciente também. É a gente ir lá e cavar e buscar, sabe? É um trabalho muito incrível, eu sou muito apaixonada. Tu falou antes sobre a questão que o pai, então, é 9 meses antes de nascer. Isso. E a mãe é só quando tá criando. Então, me parece uma coisa mais forte. Como que é isso? Isso. Para explicar isso, eu acho legal eu trazer um conceito também que me trouxeram na psicogenealogia, né? Que é o nosso pai. Imagina que o nosso pai, ele é nossa dimensão céu, tá? Ele é a nossa parte daqui para cima. Daqui, pelo menos, do peito para cima, é a nossa dimensão céu, é a nossa dimensão pai. Tem a ver com o divino, com os nossos pensamentos, com aquilo que não é palpável, com aquilo que a gente não vê. Então, é o imaterial. A nossa mãe é a parte material, porque através da fecundação do óvulo com o espermatozoide, a gente vem para dentro da barriga da nossa mãe. Começa, de fato, a criação da matéria mesmo. E aí, é a parte do projeto sentido material. Então, a gente pode, né? E a parte da mãe é da barriga para baixo. Então, pé. O que é? As pernas, né? As pernas têm... Tocam no chão, nos ancoram. Sim, e o que é a terra? Mãe terra. Então, é essa conexão. É o físico mesmo. Isso. E aí, é legal também trazer disso tudo, as analogias que eu faço com isso tudo, é porque... Pensando nessa lógica de que quando a nossa mãe está grávida da gente, a gente recebe de programação tudo aquilo, como eu olhei pela parte da minha mãe, não tinha nenhuma programação a ver com o parto, por isso que fez tanto sentido. E do meu pai, total, algo, programação, é algo imaterial, é algo... Mais emocional? Mais emocional, impalpável, né? Então, deu bem certinho, assim, a programação... Nossa. Que é essa programação que eu recebo da árvore do meu pai, que é quem representa a minha dimensão céu, né? Que é quem representa essa minha dimensão altíssimo mesmo. Então, a gente pode falar que a partir dessa consciência que a gente está tomando, né? Você aí de casa que está tomando essa consciência, a gente pode estar falando, então, que não tem como se continuar sem ter conhecimento do nosso projeto Sentido Gestacional, porque eu já quero o meu. Exato, assim, quero conhecer o meu, né? Dessa forma que fala, quero conhecer. Isso, e bem legal, nós não fazemos esse trabalho por curiosidade. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque eu gosto de trazer
propósito. Para que eu quero olhar para minha árvore? Para que eu quero olhar para o meu projeto de sentido? Eu preciso de uma intenção, não é curiosidade. É intenção. Eu quero descobrir. Sim, não é para escarafunchar puro, simplesmente. Não, é para se vontade. revirar inteiro e não. Que a gente vai achar muita coisa. É isso. Esse é o ponto. Quando a gente abre um trabalho desse, a gente vai olhar para muita coisa, vai ter muita simetria. Só que a partir do teu tema, do que tu me trouxer como desafio, que tu quer olhar a tua programação, é que a gente vai olhar e aí a gente vai descartando as possibilidades. E isso, a gente, no autoconhecimento, é importante que a gente esteja pautado nas nossas necessidades. No que a gente está buscando. Porque, como eu disse antes, a gente tem várias metodologias, é uma riqueza. Que bom que a gente tem tudo isso, mas é importante que a gente busque ali a metodologia que faça sentido e que esteja realmente entrando na nossa vida para ter um significado e ter um resultado, ter um ganho real, né? Isso. Porque o que acontece quando eu tenho uma programação inconsciente? Eu vou usar outro exemplo para que ilustre bem isso, né? Se eu venho, como eu perguntei, né? Para que eu venho nessa família? Para que os meus pais me têm como filha? Qual foi o intuito? Foi uma gravidez inesperada? Foi um acidente, que muitas mães falam isso para os filhos. Se você foi um acidente. Foi um acidente. Vou dar um exemplo bem clássico. Muitas vezes, mulheres um pouco mais velhas, já ali, quase já passando da parte, um exemplo fértil, elas se deparam com ela e o marido e elas pensam, quem vai cuidar de nós na velhice? Então, isso vamos... é muito comum antigamente, né? Muito comum. Muito comum. Muito comum. Então, vamos fazer um filho para cuidar de nós na velhice. Então, qual é a programação que uma pessoa recebe quando os pais dizem que ela é feita para cuidar deles na velhice? Sim. E até a questão que a gente, algo bem atual, né, que as mulheres ainda recebem uma certa expectativa de, é mulher, tá bom que tu dê certo profissionalmente, mudaram, né, as concepções a respeito do papel da mulher hoje na sociedade, né, hoje não, mas há pouco tempo, né, vamos ser honestos, né, mas além disso, a mulher ainda tem intrínseco a cobrança de ser mãe. Eu sou mãe de 3 meninas lindas, mas eu sempre quis ser mãe. E nessa minha caminhada eu conheci algumas mulheres que diziam, eu não quero. E muitas foram. E isso também recai sobre a criança? Exatamente, porque imagina eu ser gestada dentro de um útero que não quer que eu esteja ali. Sim. Qual a programação que eu tenho? Da rejeição? Como eu vou vir ao mundo? Vai ser sempre aquela criança quietinha que não pode incomodar, porque ela não foi desejada ou porque ela foi rejeitada. Então, isso há uma programação muito intensa na nossa psique, né? De rejeição, de não querer ser vista. Então, isso na vida adulta, né? No decorrer aí do desenvolvimento da criança, perdurando pela vida adulta, uma série de disfunções, né? Então, nas nossas dificuldades, assim, no dia a dia, aquela coisa que tu diz assim, eu não sei o que me trava. Eu não sei por que eu não consigo ganhar dinheiro. Eu não sei, né, por que eu tenho tanto medo de aparecer. Por que eu não consigo deixar a casa dos meus pais. E aí a gente tem, né, uma vastidão de exemplos, né? E tu deve estar aí ouvindo e pensando por que eu não consigo. E essa é uma forma, se tu tem realmente, né, essa intenção, quando tu estiver realmente pautado no que é importante para ti. Então, o projeto sentido gestacional é uma boa opção. É uma boa opção. E aí eu digo mais, Bianca, né, para mim isso ficou muito forte, que não há como a gente tomar o nosso lugar, sem que a gente saiba de fato qual é esse lugar, qual é o meu lugar dentro da família. Quem eu sou aqui dentro, para que eu venho nesse sistema. E aí o meu nome fala sobre isso, porque o nosso nome também fala sobre isso, e aí a gente abriria um leque aqui, mas o nosso nome, a condição que eu vim, né, para essa família, tudo isso fala muito sobre mim. Então, se você quer se conhecer, olhe para as tuas raízes, precisa olhar para a nossa família, para a nossa ancestralidade. É a partir desse lugar. Eu não sei tu, tá? Mas eu tô apaixonada pelo tema. Muito obrigada, Bianca. Foi sensacional te receber aqui. E nós estamos aqui à tua disposição para que tu te esbalde em todos os episódios. E se fez sentido esse episódio, compartilha com as pessoas que são especiais para ti. Que eu acho que é sobre isso. A gente aprende, a gente se nutre, se enche e a gente transborda no mundo. Né? Porque a gente quer o bem, né? O bem é o maior sentido, o amor, ele é o propósito maior de tudo.
Obrigada, Bianca. Obrigada, Gi. E até a próxima. Até. Obrigada.